Olá, pessoal. Meu nome é Dayana, tá bom? E eu vou lecionar a disciplina de ética e legislação profissional, tá bom? Como vocês viram, eu coloquei um texto, uma espécie de... É como se fosse um documento de como a empresa vai prosseguir fazendo um treinamento de ética entre os profissionais. E eu achei muito interessante quando eu li, pelo fato de que não é da área da saúde, mas remete muito ao que a gente vive, né? Porque quando se fala em ética, a gente pensa, é só a ética direcionada aos pacientes, quando na verdade não. A ética tem que ser do porteiro, né, ao zelador, vamos dizer assim. Eu trabalho há 4 anos com como técnica em radiologia numa clínica. Eu ouço muitas pessoas dizendo assim que numa clínica você não vê muito acidente, muito coisa feia, já vai limpinho, não sei o quê, mas esquecem que as clínicas aqui do Alto do Rodrigues, que é onde eu moro, ela tem esse convênio com a prefeitura e a gente vê diversas coisas, né? Tem acidente de moto, é frequente e, tipo, a pessoa tá dependendo só desse raio-x, tipo, para ver se vai para Mossoró, né? Que é para ir para o Tarcísio Maia, que é o hospital referência, ou vai ficar por aqui, vai conseguir resolver, se não quebrou nada e tudo mais. E muitas vezes esses pacientes não estão limpinhos e tudo, né? Ainda estão com sangue, ainda estão machucados, assustados demais. E muitas vezes eles não são nem medicados, né? Assim, tipo uma medicação para dor, que vai deixá-los mais calmos, porque além de estar sentindo dor, ainda pensa que o profissional de radiologia vai machucar, vai pegar de toda forma. E é aí onde eu vejo e percebo que 50% da prática de um profissional de radiologia no raio-x, e eu acredito que em ressonância, tomografia, seja a mesma coisa, né? Até porque só muda o aparelho, mas é técnico, paciente e aquele ambiente. Então, eu acredito que não mude muito essa questão de ética, tá bom? Vocês vão ver relatos meus mais na parte de raio-x mesmo, raio-x propriamente dito, porque eu trabalho com isso, então tenho mais experiência, digamos assim, né? Mais vivência. E como eu já ouvi que a vivência é o que faz o profissional, né? E é isso. A ética, ela está dentro, ela é 50%. Ela é 50% da prática. E os outros 50% é uma coisinha chamada posicionamento, técnicas, que se vocês não viram ainda vão ver, vai ouvir muito sobre isso. Principalmente sobre posicionamento, que é a base, né? Que é a base, é o foco que precisamos para poder seguir com essa profissão, tá bom? Aqui o texto é de uma empresa de comunicação, uma empresa que realmente faz o treinamento empresarial da parte de ética, né, dos profissionais. E fala assim: ética é um compromisso social. Nesse texto também eu gostei, porque ele vem assim com algumas informações importantes, né, para a gente saber que é verídico, que é algo com fundamento, não é isso? E o primeiro ponto, para dar início aqui ao texto, e depois
eu vou falando mais sobre o dia a dia, que é o que a gente gosta. Quando eu fiz o curso, quando eu era aluna, eu gostava muito de ouvir o que se passava no dia a dia, porque eu sei assim, até hoje, no meu pensamento, a teoria é algo preciosíssimo, né? A gente tem que ter teoria para poder ter a prática. Mas é a prática que faz o profissional. A gente pode saber de muita coisa, a gente pode aprender muito, que vai servir, vai ser ótimo. Quanto mais aprendizado vocês tiverem, mais como eu posso dizer, mais uma. Agora me fugiu. Quanto mais aprendizado, quanto mais estudo, quanto mais leitura, digamos assim, você vai poder oferecer um trabalho melhor para o seu paciente, tá bom? E assim, isso é óbvio, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente faz bem feito. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente vê, mais a vivência, o dia a dia é o que realmente constrói, né? Porque assim, principalmente eu acho assim super importante essa matéria de ética, pelo fato de você estar ali no dia a dia e ter esse tete a tete com o paciente. Muitas vezes esse paciente vem muito nervoso e você nem toca naquela parte que está doendo, você só quer que, vamos supor, fazer uma posição de mão. Aí você fala, olha, você vai colocar sua mão dessa forma. Sua mão está machucada, você vai colocar dessa forma, sem machucar, sem pressa, vai dar certo. E muitas vezes o paciente, ai, eu não vou conseguir e tal, e com aquele nervoso todinho, e você com sua ética, entendeu? Você vai dizer, olha, não se preocupe, eu estou aqui, eu tenho experiência com esse tipo de raio-x. Passar confiança para o paciente é algo primordial para você fazer um bom exame, para você conseguir, como é que se diz? Para você conseguir oferecer o melhor, tá bom? E assim, muitas vezes pensamos que a ética é tratar bem, ética é não roubar, ética. Lá no meu trabalho eu tenho ética, mas fora eu sou um profissional comum. Como muitas vezes, quando muitas pessoas falam, né? Como muitas pessoas falam, como muitos amigos profissionais falam, não, lá fora tem a minha vida, eu não preciso estar toda regrada e tal. E quando na verdade não é bem assim. A gente tem que construir essa imagem primeiro dentro da gente. Primeiro, essa imagem tem que ser construída dentro da gente, dentro da nossa casa, dentro do nosso psicológico. Primeiro tem que ser a gente, para depois a gente passar para o próximo, entendeu? E assim, essa visão, essa forma de você, essa forma de você montar essa personalidade é de suma importância para você fazer o seu exame. Acredita que assim os pacientes, eles visam muito isso. Se você for uma pessoa, aquele engraçadinho, com brincadeirinha chata, principalmente os meninos, vou falar da parte das meninas também, mas estou falando nesse momento para os meninos. Se você for aquele cara que você não respeita o seu próximo, fica com brincadeirinhas e tudo mais, quando você entrar dentro de uma sala de raio-x, né? Ou de ressonância, do o que quer que seja, com a paciente, ou até mesmo com o paciente, ele não vai te dar muita credibilidade, entendeu? Não vai. É nítido a cara que o paciente faz. Vixe, é você que está aqui? Aí já fica com aquele pé atrás, já fica não confiando, e você não consegue desempenhar um bom trabalho. Assim,
Eu vivo muito isso. Ah, é você, tudo. Tem gente que tem bons olhos, né? E tem gente que não. Mas, assim, nessa questão, aí vem aquele ditado que a gente conhece e sempre fala, nem Deus agradou a todos, mas quando a gente assume a responsabilidade de ser um técnico em radiologia, trabalhar com pessoas, de trabalhar na saúde, a gente tem que ter essa visão. E é muito importante. E as meninas não é diferente, porque muitas vezes, dependendo do tamanho da sala e das regras da clínica, do hospital onde você trabalha, tem que ficar só você e o paciente. E se você for aquela mulher que não tenha muita credibilidade com a sociedade, isso vai lhe atrapalhar um pouco, entendeu? Porque assim, pessoal, hoje, nessa era digital, a gente mostra muito a nossa vida, né? E tem coisas que a gente pode fazer como adultos e por querer, e não precisa mostrar, entendeu? E vocês vão ver muito isso, que para se ter um bom relacionamento de profissional paciente, vocês vão ver que como eles veem você vai influenciar muito na hora do exame, pela confiança que ele passa. E se caso todo mundo que vai ingressar nesse ramo tem um passado, já fez algo, isso é normal, somos humanos, erramos mesmo. Isso aí é. Mas é importante que quando você assumir, quando você fizer o juramento lá no final do curso, você tome essa responsabilidade, você tome esse consentimento para si, entendeu? Você tome isso como lição para como você vai prosseguir, como você vai montar a sua personalidade como profissional, entendeu? Então é isso, ó. Isso aqui é um compromisso. Não é só, vou fazer o curso, se der certo vai ser ótimo. Não, isso aqui é uma responsabilidade. E mais na frente, quando a gente vai conversar muito, e eu vou mostrar para vocês que é uma responsabilidade. Esse ano, depois da pandemia, eu vi que o juramento não foi em vão. Mas isso eu explico para vocês depois. Vou deixar vocês um pouquinho curiosos, né? Faz parte. Ainda temos mais 2 aulas, essa é a nossa primeira. Eu estou falando, assim, ainda não entrei no texto, porque eu quero deixar para vocês claro a minha linha de raciocínio e o que eu quero realmente passar para vocês. Que não é só o texto, aqui o texto e tal, e avaliação e pronto, siga em frente. Não, eu quero deixar uma sementinha em vocês. Eu quero plantar, né? Uma sementinha de um olhar mais humanizado e de um profissional ético, como é para ser. Bom, vamos lá para o texto. O primeiro ponto diz assim: conceituação. O que é ética profissional? Vou ler um pouquinho, vou explicar um pouquinho e assim vai seguindo, tá bom? E diz assim: é extremamente importante saber diferenciar a ética da moral e do direito. Estas 3 áreas de conhecimento se distinguem, porém têm grandes vínculos e até mesmo sobreposições. Tanto a moral como o direito baseia-se em regras que visam estabelecer uma certa previsibilidade para as ações humanas. Ambas, porém, se diferenciam. Vamos descobrir agora por que elas se diferenciam, não é isso? Eu acredito que deu tempo de vocês imprimir ou baixar ou estar com o texto aí em mãos, então vocês vão acompanhando. A moral estabelece regras que são assumidas pela pessoa como uma forma de garantir o seu bem viver.
A moral, independente das fronteiras geográficas, garante uma identidade entre pessoas que sequer se conhecem, mas utilizam este mesmo referencial, moral comum. A moral é aquilo que nós aprendemos em casa, com nossa mãe, nossa avó. É aquilo que elas passam, ou eles, os pais, o que quer que seja, quem nos cria, né? Embora pode não ser uma educação baseada em livros, em coisas e desse tipo, mas passa alguma coisa de bom. Essas pessoas que nos criaram passou. Muitas delas falam sobre bons costumes, né? Cumprimentar os vizinhos, não ser mal educado, saber chegar e saber sair. A minha avó dizia muito bem isso para mim. Você tem que saber chegar e tem que saber sair. E assim, é aquilo que para onde a gente for, a gente vai levar. O moral, ele é construído assim, com base na nossa personalidade, né? Tem coisas que a nossa moral e os bons costumes que não abraçam. E isso é de pessoa para pessoa, não importa o estado em que ela mora, não importa, é isso que ela traz consigo. Entendeu? E vamos lá agora falar sobre o direito. O direito busca estabelecer o regramento de uma sociedade delimitada por fronteiras do Estado. As leis têm uma base territorial. Elas valem apenas para aquela área geográfica onde uma determinada população ou seus delegados vivem. Alguns autores afirmam que o direito é um subconjunto da moral. Esta perspectiva pode gerar a conclusão de que toda a lei é moralmente aceitável. Inúmeras situações demonstram a existência de conflitos entre a moral e o direito. A desobediência civil ocorre quando argumentos morais impedem que uma pessoa acate uma determinada lei. Este é um exemplo de que moral e o direito, apesar de referirem-se a uma mesma sociedade, pode ter perspectivas discordantes. Trazendo isso para a radiologia, isso é um caso simples e que é comum, muito comum. Vocês vão ver na vida profissional de vocês, vocês vão ver que, tipo, o médico prescreveu raio-x de pé. Ele prescreveu raio-x de pé. E quando você começa a posicionar o paciente, ele diz assim, mas a minha dor não é aí. Minha dor é no tornozelo, mostra, né? Aqui, ó, no tornozelo, nessa parte do meu tornozelo. Não é aí em cima do pé, não. Aí eu não sinto nada, tudo bem. Aí você fica naquela guerra. Bom, pela minha moral, eu faria, porque a gente tem que proporcionar o melhor para o paciente, não é isso? A gente tem que buscar ajudar o próximo. Com a minha moral, eu faria isso. De cara. Mas o direito, né, que é o direito, a lei, o certo, o que é realmente certo, o que se a gente for a júri, o que vai ser levado em consideração, vai ser que eu não posso fazer o raio-x do meu paciente, o raio-x de tornozelo no meu paciente, porque o médico prescreveu pé.
e não tornozelo, não é isso? Pois é aí onde você fica nessa guerra. É um dos exemplos, né? Quando se, quando você está naquela sala, que é um trabalho sozinho, né? É você, a sala e o paciente que entra ali 10, 15 minutinhos, depois sai outro. Então, é você tomando suas próprias decisões, fazendo o que for, o que você acha que é o certo, né? E fica essa guerra. Logo de início, você fica sem saber, meu Deus. Aí o paciente fica insistindo e você humanamente vendo aquele sofrimento, mas você não pode fugir do que é direito, não é isso? Aí é isso, onde a moral e o direito ficam nesse conflito. E mais para frente um pouquinho, vai dizer o que é ética, que é o nosso foco. Pessoal, é o seguinte, antes de eu dar início a esse ponto do que é ética, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Olha, o material que eu vou usar na sala de aula, nas aulas presenciais, já está pronto, entendeu? E assim, é todo voltado, todinho, voltado para a área de radiologia. Estamos tendo essas aulas como forma de complementar, como uma forma que a escola achou de ficar perto dos alunos nesse momento, né? Que eu achei super interessante. Olha, antes disso tudo acontecer, antes disso tudo, fazendo um breve resuminho do que se passou, teve diversas reuniões, entendeu? Os professores realmente, pelo que eu pude ver, é a primeira vez que eu dou aula no CETEP, e eu pude ver que os professores se importam bastante com o que os alunos acham, com as dificuldades dos alunos. E assim, foi tudo muito bem bolado, muito bem pensado. O que não pode ser mudado, no meu consentimento, é para o bem de vocês. Por quê? Eu vi que alguns estão tendo dificuldade com a plataforma, como eu também tive hoje. É por isso que eu estou fazendo essa aula gravada, não teve como ser ao vivo. Mas pensem bem, temos que nos acostumar com esse novo meio, não é isso? Não sabemos até quando a pandemia vai ficar, não tem data para acabar, né? Infelizmente. E temos que nos acostumar, temos que ir buscando meios para que a gente não fique só em casa, desatualizado, pensando nos boletos que não param de chegar, e isso acumulando pensamentos e ideias negativas. Então, temos que nos acostumar, temos que ir buscando meios. Eu sei, mas assim é muito fácil falar, Daiane, mas eu não tenho computador, não tenho isso, mas olhe, é para o bem, entendeu? Essas aulas é para o bem. Pode acreditar, tudo isso foi muito bem pensado. A pessoa de Fábio, eu vi que ele se dedicou bastante. Então, assim, eu peço que vocês, por mais que tenham dificuldades, porque nada é fácil, não pense que uma pessoa que terminou um curso técnico, ou qualquer outro curso, um curso de 2 dias, 3, 20 horas, não sei, não foi fácil. Ela teve que abrir mão, ela teve que fazer algum jeito de. Ela teve que perder alguma coisa. Ou teve que achar, ou teve que se balançar para conseguir acompanhar. Então, é isso. Deem valor, porque muitas vezes, no meu tempo de estudante, eu amava a escola que eu estudava, mas eu via muitas pessoas falando mal. E sem lembrar que mais na frente iam perguntar onde você estudou. E se a gente levar essa má fama da escola, sair falando da escola. Aquela escola agora
como a gente escuta muito, né? Agora tem essa nova forma, essas aulas online, mas eu não paguei por essas aulas online, e começa aquele conflito, aquele, aquela bola de neve, né? E é interessante que a gente não faça isso. Se fez, deixa para trás. Daqui para frente é uma nova história, entendeu? O que eu quero deixar bem claro é que as atitudes que tomamos daqui para frente é que vai nos fazer crescer, entendeu? Aí, claro, isso é de fato, que vai chegar alguém e vai dizer, ah, mas você mudou, viu? Tá tudo certinho, não sei o quê. Mas isso vai até, assim, ferir, né, um pouco. É chato, vai ser chato. Mas quando alguém falar isso para vocês, vocês têm em mente que só está fazendo bem para vocês mesmos, entendeu? Vocês estão evoluindo. E é isso que move, tá certo? E, assim, deem valor a isso aqui, deem valor a essas aulas à distância. Eu sei que não é a mesma coisa presencial, isso não é, mas eu tenho fé que isso tudo vai acabar e a gente vai voltar para a sala e vai ser aquela coisa boa de novo. Tem dia que é cansado, eu sei, tem dia que é cansado, principalmente quem trabalha. Eu tive um período em que eu trabalhava e ia para as aulas. Ai, meu Deus. Era muito ruim para mim, mas é isso mesmo. Mas hoje eu agradeço por aqueles tempos difíceis, agradeço também por quantas e quantas vezes a gente veio no ônibus, na chuva, muitas vezes os ônibus quebrados e tudo, mas isso faz parte, isso faz com que a gente dê valor, com que a gente se dê valor. Não, não foi fácil não, entendeu? E tudo, e a gente tem esse pensamento. E voltando ao assunto, né? A ética é o estudo geral do que é bom ou mal, correto ou incorreto, justo ou injusto, adequado ou inadequado. Um dos objetivos da ética é a busca de justificativas para as regras propostas pela moral e pelo direito. Ela é diferente de ambos, moral e direito, pois não estabelece regras. Esta reflexão sobre a ação humana é o que caracteriza a ética. Na questão moral que a gente viu lá no início, é como se nós criássemos nossas próprias regras. É como se tivéssemos dois caminhos a escolher. O que a gente aprendeu que é o certo e o que a gente vê que não é certo, mas que as pessoas vão. É assim, essa moral, né, esse ensinamento, essa forma em que a gente aprendeu o que é certo para a gente ou não, como eu falei, que vem de nossos pais, nossos avós e tudo mais, é uma forma que, assim, deixa eu procurar as palavras certas, que é como regras para nós, que para onde a gente for, a gente vai levar. E o direito é o que, tipo, no Rio Grande do Norte temos um tipo de regra. Já em outro estado, de regra não, de direito. Já em outro estado é outra coisa. Vamos ter que nos adaptar o que é direito lá. Entendeu? E a ética é como diz aqui, ó, não estabelece regras. Esta reflexão sobre a ação humana é caracterizada por ética. Ética é aquilo que nós fazemos sem olhar para poder aquisitivo,
cor, raça, sem olhar humanamente, olhar para aquele que está na nossa frente, não essas outras pequenas coisas, entendeu? Ética é isso. Ética é saber chegar no seu ambiente de trabalho, ter respeito pelo colega, ter respeito pelo paciente. Pelo colega, eu acho que é algo primordial, até antes mesmo do paciente, porque é com quem você convive todos os dias, né? É a sua segunda família. É a sua segunda família, é com quem você passa a maioria do seu tempo. Então, é interessante que a gente tenha esse vínculo de respeito, por mais que a gente não goste da forma, do jeito do outro, ou das atitudes do outro, mas é saber respeitar, é saber chegar, dar bom dia, entendeu? É saber também se impor a determinadas formas de ver a vida, né? Daquela pessoa. Cada um tem suas vivências, cada um tem suas experiências, e por aí vai, a gente tem que respeitar. Pelo paciente, principalmente, né? Depois dos nossos colegas de trabalho, vem os pacientes. Que para mim, eu, Dayana, para mim, eles são a primeira coisa. Eles são o que mais importa. Porque assim, pessoal, o que eu estou tentando passar é o seguinte: quando você ganha, quando o paciente vê que você está ali como um profissional para ajudar, um profissional que sabe o que está fazendo, um profissional que, por mais que a imagem não fique boa de primeira, que é a nossa área de radiologia, né? Que a imagem não fique boa de primeira, mas ele sabe que da segunda, que foi alguma coisa que ocorreu entre a máquina, ou sei lá, ou que você mesmo errou. Mas ele sabe que você vai fazer a segunda vez e vai dar certo. Se não fizer a segunda e não deu certo, você vai fazer a terceira, mas você vai fazer o melhor. Então, com a ética, você ganha o paciente. Literalmente. Eu digo a vocês por experiência própria. Experiência de 4 anos de profissão. Que podem dizer assim, mas 4 anos, gente, peraí, 4 anos é pouca coisa. Não. 4 anos já deu para aprender muita coisa, já deu para ver muita coisa, já deu para me arrepender de muita coisa, de muitas vezes que quis fazer algo para o paciente que não era certo, que não era direito. Era moral, mas não era direito. E que hoje a gente vai olhando para trás e vai vendo e vai acertando com os erros, não é isso? Pronto. A ética, ela é algo primordial antes de posicionar, antes de tudo. Muitas vezes eu tenho pacientes que chegam e dizem assim, hoje mesmo, foi um caso, hoje à tarde, o paciente tinha sido alvejado por 7 projéteis e ele estava sentindo muita dor torácica. Então ele veio fazer raio-x de tórax e raio-x de punho. E ele disse assim, interessante. Quando eu entrei aqui, a minha dor no tórax passou. Sei lá, uma coisa diferente. Olha aí. Isso eu já ganhei meu dia, né? De cara, como profissional, isso foi um prato cheio para mim. Fiquei cheia de perto, né? Mas, assim, olha, o que o paciente acha, mas isso não foi nada. Eu só falei com ele normal, como se
como se ele tivesse torcido o pé, né? Que quando a gente vê assim, alvejado por bala, cidade pequena, todo mundo sabe de tudo e já imagina e já sabe assim, né, o que está se passando com a outra pessoa e tudo mais, mas ele viu a minha forma de tratar que não foi com indiferença, que não foi com um olhazinho fuzilante, que eu falo, né? Não foi com criticando. Não, eu só queria saber só da dor dele, do que ele estava sentindo naquele momento e como ele estava se recuperando. Para mim, eu só queria saber disso, entendeu? As picuinhas fica para depois. Os falatórios. Ali eu não estava como uma pessoa que estava na rua, que estava uma pessoa, um fofoqueiro. Pronto, era essa palavra. Ali eu estava como profissional, entendeu? Ética é isso, é você saber diferenciar as coisas. E assim, eu não poderia, eu poderia ficar, eu estava ali sozinha, com ele, poderia estar perguntando, ei, mas foi o quê? Foi por que isso, hein? O que é que você aprontou, não sei o quê? Gente, por favor, tem as horas, tem os momentos, vamos ter ética. Vamos ter ética na nossa sala, no nosso ambiente de trabalho. Isso é primordial, entendeu? Por isso que eu falo que 50% do serviço todinho é você tendo ética. É você sendo um bom profissional neste sentido. E ele saiu dali. Dayana, teve alguma coisa? Você conseguiu ver alguma coisa? Eu disse, não. Porque assim, aqui eu tô para fazer a imagem. E assim, a imagem ficou boa, ficou legal. Deu para ver aqui os seus problemas, mais ou menos do que você me falou. E deu certo. Você pode levar para um médico que ele vai te dizer se você tem algum problema, do que você precisa. Aí ele disse assim, mas você trabalha tanto tempo com isso, você entende. Olha aí, a moral e o direito de novo. Entendeu, pessoal? Aí eu disse, não, mas o certo, quem pode dizer é o médico. Porque assim, eu já tive muito problema com isso. Às vezes era uma pessoa conhecida e eu dizia, olha, na minha opinião, eu acredito que tem uma fraturazinha no seu dedo, mas é coisa pequena, coisa que pode ser reparada com facilidade. Com pena da pessoa, por conhecer a pessoa, e quando chegava lá, ela dizia, aí o médico dizia assim, que a gente ainda tem que passar por isso, e até nisso a gente tem que ter ética. O médico dizia, não, que não tem nada não, não tô vendo nada não aqui, que tá tudo certo, seu dedo tá bom. Vá, vai embora. Aí a pessoa diz, sim, mas a técnica disse que tem uma fratura aí. Ela disse que viu, ó, bem aqui. Aí o médico faz o quê? Manda me chamar. Peraí, vem cá. Você é médica ou você é técnica em radiologia? Diga aí. Você passar por uma situação dessa? Aí foi quando eu... Não, não é assim que se... Porque às vezes você tenta fazer algo que você acha que é certo, né? E o paciente, ele só quer ficar bom. Ele não quer saber quem foi que disse, quem foi que deixou de dizer, ele só quer ficar bom. Então, o que você disser, por pequenininho que seja, ele vai levar adiante, né? E é isso aí, onde a gente vê o que é o direito, o que é moral e onde a gente tem que entrar com a ética, que é a primordial nisso tudo. Olha, pessoal, eu tinha planejado ler mais um pouquinho, falar mais um pouquinho sobre, mas eu tive uns probleminhas aqui, uns probleminhas técnicos, digamos assim, de primeira aula, e eu passei um pouquinho da hora. E como com esse aplicativo Zoom a gente só tem 40 minutos de aula, nas minhas contas aqui, mais ou menos, falta 2 minutinhos para terminar. Então, eu vou finalizar por aqui e o restante a gente continua no dia 21, né? Que é a nossa próxima aula, na terça-feira. Tá certo? Aí, assim, eu acredito que vai ser melhor, porque vai ter mais pessoas conversando, a gente interagindo,
vocês me perguntando, e daí vai fluindo. E outra coisa, eu peço que vocês deem mais uma lida nessa parte que a gente falou aqui um pouquinho, comentou um pouquinho, para fixar, tá bom? Para vocês tirarem as suas conclusões do que é moral, ética e direito. E daí, na próxima aula, eu vou querer ouvir de cada um o que você entendeu, tá certo? O que você entendeu com base no texto, tá bom? Então, obrigada, tá certo? Boa noite a todos e espero que vocês tenham gostado. Assim, na minha opinião, e pelo que eu vi os outros professores falando, não é uma aula muito gostosa, né? Assim, por ser à distância, mas espero ter deixado alguma mensagem para vocês, tá bom? Que tenha contribuído de alguma forma para vocês. E é isso. Qualquer dúvida, vocês podem pegar meu número lá no WhatsApp, tá bom? Lá no grupo Radiologia 4, né? Onde tem os outros professores, alunos. E pode falar comigo no PV para esclarecer alguma dúvida, para falar o que vocês acharam, mas eu gostaria que, para falar o que achou, eu gostaria que fosse na próxima aula, tá bom? Quando estivéssemos todos juntos. Mas se tiver também algum elogio, né? Que é o que rega isso, que faz com que a gente, com que a coisa comece a fluir. E se tiver alguma crítica também, Dana, eu não gostei de tal parte, eu quero também ouvir, com certeza, quero muito, para da próxima vez tentar fazer melhor ou lhe esclarecer porque eu falei desse jeito, porque eu agi dessa forma, tá bom? E então é isso. Tchau, tchau e até mais, tá bom?